para que nós possamos fazer as nossas preces. Jesus, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença, agradecidos pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, de estar em tua garganta, que nesse momento o Senhor possa estar abraçando cada filhinho teu que abre aqui, que está ajoelhado diante de ti, ó Pai. Que o Senhor venha estar abençoando esta igreja, que o Senhor venha estar cuidando da família, que nós possamos entender os seus propósitos em nossas vidas. Amém. Que nós possamos entender, ó Pai, a tua vontade. Que a nossa mente e o nosso coração possam estar abertos para ouvir a tua palavra que é eterna. Nós te pedimos pelo nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor logo de início, no livro de João, no capítulo 11, história conhecida, história de milagre. Vamos abrir aí. É importante que você possa abrir a Bíblia. Eu sempre falo sobre essa questão. Muita gente tem aplicativo no celular, mas quando você abre a Bíblia, você consegue marcar, você consegue estudar melhor. Não é assim, irmãos? Então vamos lá. Amém? Amém. E a história começa assim. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Seguindo aqui, irmãos, no versículo mais à frente, no versículo 11, isto dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro,
mas eles supunham que tivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamando Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já na sepultura. Havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Todos nós conhecemos a história, mas quando lemos, temos muito que aprender, não é assim? Queridos, a mensagem desta noite fala sobre oração, paciência e conforto. Essa história vem dizer para nós muitas situações, mas nós vamos frisar uma pequena parte dela. É interessante que só conseguimos elevar nossas vidas a Deus através da oração. A oração é o fogo da vida do crente, da vida espiritual, do caminho que nós acreditamos que existe vida eterna, e vida eterna e abundância. E é interessante que, quando nós analisamos a história, eu parei de propósito no que aconteceu aqui com Marta e Maria. Pode analisar aqui no versículo que quando ela soube, que vinha, saiu ao encontro, mas Maria permaneceu em sua casa. Queridos, por muitas vezes nós temos o comportamento de Maria e não de Marta. Por quê? Quando as coisas não saem do nosso jeito, o que nós fazemos? Não aconteceu mesmo? A gente começa a diminuir a nossa fé. Nós começamos a não confiar mais em Deus, porque aquele pedido que você pediu a Deus não foi realizado. Parabéns para ela aqui, que ela, sabendo que não tinha mais jeito, aos olhos humanos, Lázaro já tinha morrido mesmo, 4 dias, não é isso? Mas ela foi ter um encontro com Jesus. É algo para nós pensarmos, é algo para nós analisarmos as atitudes das 2 irmãs aqui no Espírito. Precisamos, irmãos, confiar em Deus. E precisamos compreender o agir de Deus. Porque por muitas vezes o agir de Deus é algo muito estranho. Você já percebeu? Você já analisou? Que é estranho o agir de Deus? E não entendemos e compreendemos o agir de Deus? Mas a única coisa que nós devemos ter é a confiança no Deus que nós servimos. Amém. Por muitas vezes, a oração que nós elevamos não faz muito efeito. Eu já passei por isso, você já passou. Quem é cristão sabe o que eu estou falando. Você orou e parece que não falou com ninguém. Não é assim, irmãos? O silêncio de Deus às vezes é torturante. O silêncio de Deus às vezes é terrível. Mas no final da história, você entende que o silêncio de Deus foi o suficiente para a sua vida. E é possível entender esse silêncio. Você orou pela cura, você orou por um emprego, você orou por alguma situação e não aconteceu. E tem situações, irmãos, que realmente não vai acontecer. Porque hoje no mundo moderno, no mundo que nós estamos vivendo, no mundo
cristão, o Deus que você serve é o Deus de curar. Se não está curando, mas não é Deus. O Deus que você serve é o Deus de prosperidade. Você tem que ser rico, porque que Deus é esse? Não é isso que nós estamos ouvindo? Mas o Deus que realmente vai nos levar para o céu, não é esse Deus que muitas pessoas estão pregando. Sabe que nós esquecemos, igreja, de um detalhe muito importante. O Deus que nós servimos prometeu vida inteira. Amém. Ele não te prometeu emprego. Ele não prometeu a cura para sua mãe ou para alguém que está ali numa situação de doença. Ele não prometeu um emprego bom. Ele prometeu apenas uma coisa: a salvação por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. Foi isso que ele prometeu. E é interessante que nós queremos as coisas, irmãos, do nosso jeito. É da nossa forma, é na nossa hora. Queremos as coisas para ontem. E Deus não é assim. Ele sabe o momento de agir. Ele sabe o momento das coisas acontecerem em nossas vidas. E queremos agir de nossos jeitos. Analisa agora as formas que você agiu, do seu jeito e como aconteceu. E você sabe como foi o resultado. Catástrofe. Porque os nossos feitos são trapos de notícias. Mas as vontades de Deus e os propósitos deles são maiores e melhores para cada um de nós. E é interessante, irmãos, que tem vezes que fazemos coisas sem consultar a Deus e pensamos ainda que estamos certos. Misericórdia de nós, irmãos. Porque dentro de nós tem incerteza. Eu sempre falo que irmão nenhum é seu inimigo. Falamos que é o próprio diabo que é o nosso inimigo, porque é inimigo de Deus, automaticamente é o nosso inimigo. Mas o seu maior inimigo é você mesmo. Porque no coração do homem existe o quê? Incertezas. E o coração do homem é enganoso. Maldito o homem que confia em si próprio e confia em outro homem. E é por isso que nessa noite eu te chamo para que você entenda que colocar o Senhor em nossas vidas em primeiro lugar é o princípio da sabedoria para que você consiga viver seus últimos momentos aqui nesta terra de alegria e conforto. Mesmo como a palavra fala, eu estarei passando pelo vale da morte. Mas eu creio que o Deus que eu sirvo vai me dar posição para seguir em frente. Amém. Queridos, uma coisa impressionante também que nós possamos perceber. Tem pessoas que querem ajoelhar e orar, mas não querem agir. Irmãos, você pode orar, você pode jejuar, pensando que você vai conseguir uma nota no Enem. Os jovens aí que estão estudando para o vestibular. Se você não estudar, meu filho, eu te passo uma notícia lamentável, você não vai conseguir. Você vai conseguir orando, jejuando, mas estudando, fazendo a sua parte. Porque o possível é a sua parte e o impossível é a parte do Senhor Jesus. Amém. E naquele momento Jesus vai falar o quê? Retira a pedra. Aí todo mundo olhou assim, né? Pai, meu filho, retira a pedra. E aquelas pessoas que entenderam, ele foi lá e retirou a pedra. Queridos, não queira você plantar uma semente e colher uma outra fruta, que não vai acontecer isso. Não vai. Você quer prosperar na tua vida? Vai em busca de trabalhar, vai em busca de lutar, de estudar. Deus, Ele está aqui, ó, me abençoando. Eu não me lembro quem falou comigo
vida. E a gente precisa entender, irmãos, que a gente precisa agir. Orar e jejuar é o princípio, mas a segunda parte é com você. E é isso que Deus quer cada um de nós. Queridos, Deus vai agir no momento certo e não no momento que nós queremos. Deus vai agir nas circunstâncias certas de nossas vidas. Tem situações que a gente tem que entender isso. Eu sei que dói, eu sei que machuca. Vai acontecer situações que você vai orar pela cura e Deus não vai curar, a pessoa vai morrer. Quem aqui já fez isso? Que eu já fiz e aconteceu. Não aconteceu. Quando minha aluna descobriu que ela estava com lúpus avançado, eu falei, Senhor, o Senhor tem poder de curar. O Senhor tem poder. Mas não curou, irmão. Foi 2 meses para morrer. Mas para cada um de nós existe uma história. Não se compara uma história com a história da Clécio, com a história do meu esposo. Não se compara. Todos nós temos uma história de vida e uma oportunidade de salvação, viu? E ela morreu. Me senti decepcionada? Sim. Porque nós somos humanos. Mas eu sei que Ele não curou, mas Ele vai ressuscitar naquele grande dia. Amém. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ela era adolescente. Estudou na escola adventista. Eu tenho certeza. Possa ser, irmãos, que você não vai ver seu filho nos caminhos de Deus enquanto você tiver vida nessa terra. Aí você vai olhar assim para mim, mas eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho jejuado, eu tenho feito a minha parte. Mas, irmãos, Deus está fazendo o melhor, apenas creiam. Possa ser que você vai morrer antes de ver seu filho nos caminhos de Deus. Entende isso? E você vai ver o reino eterno. Amém. Possa ser que o cônjuge não vai voltar. Você está orando, você está pedindo a Deus, o divórcio veio. Não vai voltar, irmãos. Vai acontecer o divórcio. Mas entenda que a vida que Deus quer para você não é essa aqui. A idealização que Ele quer para você é na eternidade. Mas a nossa mente é tão pequena e as coisas deste mundo começam a nos cegar de tal forma que a gente não consegue entender o mundo, esse mundo aqui e a vida lá na frente que Deus quer para cada um de nós. E apenas devemos confiar. E aqui no versículo, voltando, uma coisa bem interessante aqui, ó. Versículo 21, capítulo 11, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui não teria ido morrido pelo irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Irmãos, que fé dessa mulher, eu admiro muito. Olha o que ela vai dizer. Senhor, se tu estivesses aqui, mas eu sei que tudo que pedir a ti vai acontecer. 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Irmãos, que fé! Ela tinha certeza que naquele grande dia o irmão dela ia ressuscitar. 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Amém. Sim, Senhor. Respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo.
Irmãos, ela tinha confiança tão plena que Deus iria ressuscitar o irmão dela. Mas não sabendo ela que Jesus ia ressuscitar naquele dia. Nós sabemos a história. E ele ressuscitou. Mas ele morreu de novo. Porque as pessoas pensam que viver aqui nesse mundo, Deus tem que fazer tudo, não, irmãos. Todos os milagres que nós vemos na Bíblia não foram eternos. Por quê? Porque a idealização de Deus para a nossas vidas não é este mundo. Deus vai te dar muitas bênçãos aqui, mas a maior delas é de proporcionar a vida eterna. Amém. Apenas confie no Senhor todos os dias de suas vidas. E é desta forma, irmãos, que nós vamos ouvir a resposta de Deus naquele grande dia. Tem situações que vamos ouvir um sim. Tem situações que é um espere. E tem situações que é um não. E eu lhe falo, precisamos ter mais maturidade espiritual de entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Entenda que a oração sempre será a resposta de Deus de amor para com seus filhos. Amém. Que a oração seja paciência e conforto na tribulação. Que Deus te abençoe. Que você possa para casa em paz. Eu não sei o que você está passando. Deus sabe da sua vida. E Ele sabe da minha vida. Deus sabe o que eu estou passando aqui. Deus sabe. Mas entenda, só de você ter o conforto de Deus já é o suficiente para você viver sua vida um dia de cada vez. Amém. Nesse momento você possa sentir o abraço de Deus. Amém. E a última coisa que eu lhe falo, de tudo aquilo que você ouviu aqui, jamais, não ousa levantar um dia de sua vida sem falar com Jesus. Não ouça fazer isso, porque você não sabe qual é o seu último dia. Jesus está perto de voltar à igreja. Amém. Que possamos nos preparar para esse encontro e que possamos entender que oração é a chave certa para termos um relacionamento duradouro com o nosso Deus. Amém. Nesse momento eu convido a todos que fiquem de joelhos para falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que nos alcançam todos os dias. Muito obrigada porque nós temos a oportunidade de falar contigo. Nós somos privilegiados, Senhor, porque nós sabemos que já somos salvos. Jesus morreu naquela cruz. E agora é a nossa vez de decidir aquilo que nós queremos para nossas vidas. Precisamos entender os seus propósitos, Pai, em nossas vidas. Tem situações que não vai acontecer, não é porque o Senhor não quer, é porque é necessário para nós. Precisamos entender que esta vida aqui tem um final. Mas o Senhor quer nos dar uma vida nova, uma vida eterna, porque é isso que o Senhor nos prometeu. Pai, nos ajude a caminhar nos seus caminhos. Nos ajude a ter essa mesma atitude. Ela sabia, Pai, que o irmão dela já tinha morrido, não tinha nada o que fazer. Mas ela foi ter encontro com Jesus. Não deixe, Senhor, nos deixar desanimados quando as coisas não der certo para nossas vidas aqui nessa terra. Que nós possamos confiar, mesmo vendo aqueles que tanto amamos indo para a morte. Aqueles que estão doentes, que a gente não vê a cura.
São tantas situações, Senhor, que a gente olha, Senhor, cadê o Senhor? És tu, Senhor. Mas o Senhor está aqui sempre ao nosso lado. Porque as batalhas são necessárias para a gente entender que este mundo não é para nós. O mundo é do maligno, mas o novo céu e a nova terra é de um Deus que prometeu para o ser humano caído que ainda há oportunidade de salvação hoje para cada um de nós. Amém. Que a oração seja conforme nossas vidas, Senhor. Que falar contigo seja um prazer. Abençoe cada filhinho que tem aqui. E que o Senhor possa confortar teu coração daquilo que está vivendo hoje. Abençoe, Pai. Nós te pedimos, pelo nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que Deus abençoe. Amém.